Olá, meus amigos, aqui quem fala é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chama Viva sobre o Altar e escritor do livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Quero dizer que o livro já está à venda. Você pode comprar o seu livro pela editora Baruana. Você pode entrar no site www.editorabaraúna.com.br www.editorabaraúna.com.br. Lá você compra o livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Estarei lançando este livro em áudio para ajudar as pessoas que não podem enxergar direito. Então elas ouvem e aprendem também. Vamos começar com a apresentação. Fiquei muito feliz ao apresentar este trabalho. Sempre ouvi falar de pessoas que tinham dúvidas sobre sonhos e despertou em mim o desejo de ajudá-los. Em 2007, com a ajuda de Deus e do irmão José Raimundo, um grande amigo meu, foi lançado o blog Intérprete de Sonhos Fábio. De lá para cá, são muitos e-mails e ligações de pessoas que têm dúvidas sobre sonhos. No decorrer desses anos, todas têm sido abençoadas com as interpretações na direção de Deus. Glorifico a Deus por me usar com esse dom tão maravilhoso. E quero continuar em sua direção, ajudando a muitos, porque é ajudando que serás ajudado. É verdade, é ajudando que seremos ajudados. A dedicatória deste livro, eu vou estar lendo para vocês agora. Este livro é dedicado a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles foram a minha fonte de inspiração. Na inscrição deste livro, foi o verdadeiro intérprete de sonhos. Deus, Ele é o verdadeiro intérprete de sonhos. Eu sou somente o porta-voz, aquele que entrega o recado, ou a resposta vinda do Senhor. Dedico também a minha mãe Rosa, a minha tia Ana Creuza e a minha tia Zenilda, que sempre deram palavras de incentivo para escrever este livro. Não posso esquecer também dos meus leitores do blog Intérprete de Sonhos Fábio, que sempre me enviaram mensagem para que eu escrevesse um livro. Obrigado mesmo a todos vocês. Espero que este livro ajude a milhares de pessoas a entender o significado de seus sonhos. Desde já, Deus abençoe a todos vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre as definições dos sonhos. Definições sobre sonhos. Segundo o dicionário de língua portuguesa Aurélio, o sonho refere-se a uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, atos, ideias, etc., que involuntariamente ocorre durante o sono. Meus amados e queridos, eu sei que eu estou narrando, mas eu preciso narrar e falar um pouquinho. E verdadeiramente nós sabemos que Deus ele fala por intermédio de sonhos. E nesse livro, no decorrer, você vai ver eu provando, de acordo com a Bíblia Sagrada, de que Deus fala mesmo através de sonhos. Fiquem atentos aí, ligadinho, que a próxima folha estaremos lendo, provando de acordo com a Bíblia de que Deus fala através dos sonhos. Você vai ler Gênesis capítulo 37. Diz assim: certa vez José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Então você vai ver que às vezes os nossos sonhos incomodam as outras pessoas, as invejosas.
No versículo 6 diz assim: ouça o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois José teve outro sonho e contou novamente aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, as estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui nós vemos a tentativa de impedir que o sonho de José se cumprisse. Você vai ver no versículo 19. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque neles. Rubem, porém, propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganhamos nós se matarmos ao nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocamos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. E a ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muito, amargamente. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não chorando. Dizendo não, chorando desceria a sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio termo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. A nossa próxima etapa da leitura deste livro é mostrar que para Deus cumprir os sonhos de José, olha o que ele faz. Ele revela um sonho a Faraó.
Gênesis 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram mais 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Nessa hora o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Então, aquele chefe contou, aquele copeiro contou ao faraó, e agora vem a interpretação de José ao sonho de faraó. É isso que você vai estar vendo agora. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a passar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vaca tão feia em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as outras vacas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-la comido, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito.
O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Depois de tantas lutas e humilhações, Deus cumpriu o sonho de José, depois da interpretação do sonho de Faraó. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Deus usa quem humilhou e gostaria de vê-lo morto para ajudar todos com muito amor. Aqui está se referindo aos seus irmãos. José instalou seu pai, está no versículo 11 do capítulo 41. José instalou seu pai, seus irmãos, e deu-lhes prosperidade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de seus filhos, dos filhos de cada um. Então nós vemos aí a exaltação de Deus na vida de José, né? Vamos agora para o sonho de Jacó em Betel. O sonho de Jacó em Betel. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo, disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Aleluia. Labão persegue a Jacó. Deus em sonho fala a Labão. Gênesis 31. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Gênesis 40. Nós vemos o sonho do copeiro. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. Com 3 ramos ela brotou, floresceu e deu uvas e amendoeiras em cacho. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e a espremi na taça do faraó. Depois a entreguei em sua mão. Vamos à interpretação que José dá. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo
a sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Agora vamos ao sonho do padeiro. Continua em Gênesis 40, versículo 17 agora. Eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Interpretação de José na direção de Deus. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. Cumprindo cumprimento do sonho do copeiro e do padeiro. Está no versículo 20, viu, meus irmãos? Capítulo 40 de Gênesis, versículo 20 agora. 3 dias depois foi o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos seus conselheiros. Na presença deles, apresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou sua posição de chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes disseram em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu. Sonho de um homem está em Juízes 7. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. A interpretação do amigo está no versículo 14 de Juízes 7. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, dos israelitas. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Sonho de Salomão. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele é fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje te assenta no seu trono. Agora, Senhor, fizeste a teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar a teu povo e a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu.
Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, obedecer meus decretos, meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, apresentou oferta de comunhão, depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Nós vemos aqui Jó também falando sobre sonhos. Jó, capítulo 33, do versículo 15 a seguir. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em sua cama, Jó aqui é ele, porque se refere a Deus. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparece. Sua alma aproxima-se da cova, sua vida-se dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem que é certo a seu respeito, para que lhe favorável dizer, poupa de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como criança, ele rejuvenesce. Ele ora a Deus, recebe o seu favor, vê o rosto de Deus, dá grito de alegria, o Senhor lhe restitui condições de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era reto, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou minha alma, impedindo de descer a cova. Viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem, 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fala logo que eu quero que você seja absolvido. Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte, ó rei, o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença.
pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contei-me um sonho. Contem-me um sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos então responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Agora você vai ver a interpretação do grande homem de Deus, Daniel. Está no versículo 24 do capítulo 2 de Daniel, verso 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem que, entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belsazar: você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei os mistérios sobre a qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e braço era de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto eu estava observando uma pedra, soltou-se sem auxílio da mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados e viraram como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que viva. Ele fez de ti governante deles todos. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. O ferro despedaça tudo. Assim como este reino também destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro. Embora tenha visto o ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro, isso significa que esse faraó
que esse faraó aliança política, esse farão aliança política por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honras e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Enfim, aqui está a prova de que Deus, que falou no passado, Ele fala no presente. Aleluia! Muito bem, meus queridos. Até agora, eu te mostrei dentro da Bíblia de que Deus verdadeiramente fala por intermédio dos sonhos, provando na Bíblia. Eu te provei aqui na Bíblia de que no sonho de José, no sonho do copeiro, no sonho do padeiro, que foram cumpridos. Eu te falei também do sonho de Faraó, que foi interpretado por José. Eu te falei também no decorrer da interpretação do homem de Deus, quando mostrou que Gideão teria vitória, a espada de Gideão iria vencer. O sonho de Jacó em Betel, nós falamos, o sonho de Labão para não perseguir, para não fazer nada a Jacó. Então, nós estamos vendo aí só Deus revelando por intermédio dos sonhos. O sonho de Salomão, nós falamos. Jó fala um pouco sobre os sonhos. O sonho de Nabucodonosor. E aí encerra a parte que fala provando de acordo com a Bíblia.